Olá, meus queridos alunos, minha terceira série aí, Centro de Ensino Frei Gil. Um grande abraço a todos e sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Turma, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que é pré-requisito para os próximos conteúdos que vêm pela frente, que é o trabalho no campo elétrico. Na última videoaula nós fizemos uma revisão do que vem a ser o conceito de campo elétrico, e hoje nós vamos trabalhar dentro do campo elétrico. Ok, pessoal? Então, na última videoaula, quando nós falávamos sobre o potencial elétrico, nós falamos que quando um corpo ele está eletrizado, ou positivamente ou negativamente, um corpo eletrizado, né? Ele cria ao seu redor um campo de natureza o quê? Elétrica. Foi isso? E esse campo, né, de natureza elétrica, que nós chamamos de campo elétrico, que é a região do espaço que foi modificado pela presença de um corpo eletrizado. Então, o que acontece, pessoal? Esse cara aqui, essa carga aqui, notem vocês que ela está eletrizada positivamente. Então, ao seu redor aqui, tem o campo de natureza elétrica. E esse campo, nós comentamos que ele é o agente físico responsável pelas forças de atração e repulsão entre as cargas elétricas. Ok? Bom, então, pessoal, nós vamos colocar aqui no ponto A, dentro desse campo, uma carga que nós vamos chamar de carga de prova. Nós já comentamos sobre isso, ou carga teste, né? Dentro desse campo, no ponto A. Então, nós vimos que também que essa carga de prova, ela armazena uma energia que nós chamamos de energia potencial eletrostática ou energia potencial elétrica, certo? Ok? E nesse ponto A também, nós comentamos que existe um potencial elétrico, que é uma característica do ponto, qual nós representamos pela letra V maiúscula, né? Certo? Então, nós podemos ler isso aqui, ó, potencial elétrico no ponto A. Tranquilo, turma? Pois bem, nós falamos também que essa carga de prova, quando ela armazena energia, essa energia em seguida ela pode ser o quê? Ela pode ser transformada em energia o quê? Cinética, energia de movimento. É isso? Tranquilo? E aí essa carga ela passa a ter o quê? Velocidade. Então, suponhamos que essa carga ela fez um deslocamento do ponto A até o ponto B, como vocês podem observar aqui. Então, turminha, no ponto B, essa carga de prova, ela vai armazenar energia potencial elétrica no ponto B. E nesse ponto B, temos também um potencial elétrico neste ponto. Ok? Bom, então nós sabemos calcular já o potencial elétrico, que foi comentado na aula anterior. Como é que eu calculo o potencial elétrico? Se eu quero calcular o potencial elétrico no ponto A, basta eu dividir a energia potencial elétrica armazenada pela carga naquele ponto, dividida pelo seu respectivo valor, certo? E se eu quero calcular a energia potencial elétrica armazenada pela carga, basta efetuar o produto. Aqui, ó, isola a energia potencial e multiplica o potencial elétrico pelo valor da respectiva carga. Tranquilo, turma? Bom, então, se eu quero calcular a energia potencial elétrica armazenada pela carga no ponto A, basta multiplicar o potencial elétrico naquele ponto pelo seu respectivo valor. Da mesma forma, nós vamos fazer para o potencial elétrico no ponto B, certo? É dividir a energia potencial armazenada pela carga naquele ponto, dividido pelo seu respectivo valor. E se nós queremos calcular a energia potencial elétrica armazenada pela carga naquele ponto, basta multiplicar o potencial elétrico naquele ponto pelo seu respectivo valor. Bom, turma, então, esse deslocamento da carga do ponto A ao ponto B é o que nós chamamos de trabalho, certo? Então, nós podemos dizer que o trabalho é a diferença entre a energia potencial elétrica armazenada no ponto A pela carga de prova, menos a energia potencial elétrica armazenada pela carga no ponto B, certo? Só que eu pergunto para vocês, quem é essa energia potencial elétrica no ponto A?
não é o potencial elétrico naquele ponto multiplicado pela respectiva carga de prova? Está aqui, ó. Então, basta substituir aqui, ó, da mesma forma com B. Substituindo, vai ficar assim, ó. A energia potencial no ponto A, armazenada pela carga, é o produto do potencial elétrico pela respectiva carga de prova. Da mesma forma no ponto B, certo? Notem vocês que o Q, que é a carga de prova, tem nos dois membros. Então, vamos colocar o Qzinho, que é a carga de prova, em evidência, e multiplicar pela diferença de VA menos VB. Quem é esse VA, né, menos o VB? Não é a diferença, tá, dos potenciais? Sim ou não? Pois é. Então, isso aí, turminha, é o que nós chamamos de DDP, diferença de potencial, né? Representado pela letra U maiúscula, né? Para representar tensão elétrica, certo? Então, essa subtração aqui nós chamamos de diferença de potencial. Daqui para frente você não pode esquecer isso, viu? Quem é DDP é a diferença do potencial no ponto A menos a diferença do ponto B, tá? Tranquilo, pessoal? É inicial menos final, tá? Tranquilo? Pois bem, turminha, nós podemos dizer, então, que o trabalho no campo elétrico, ele é o produto da carga de prova pela sua respectiva diferença de potencial, como vocês podem observar aqui, ó. Não pode esquecer essa fórmula aqui, não, tá? Bom, e notem vocês que na aula de potencial elétrico, nós demos outro conceito para potencial elétrico. Nós falávamos que podemos chamar que é a capacidade que um corpo eletrizado tem de realizar trabalho, que é o que vocês acabaram de perceber. Ou seja, a capacidade de realizar trabalho, ou seja, esse trabalho, esse que pode atrair ou repelir cargas elétricas. Ok, turminha? Bom, vamos agora para um exercício para fixar bem mesmo esse conteúdo. Acompanhe aqui comigo na tela. Olha, nós temos aqui um ponto A do campo elétrico e uma carga de natureza negativa, cujo valor é de menos 4 nanocoulomb. Nós sabemos que nano é 10 elevado a menos 9. E essa carga ela vai sofrer um deslocamento do ponto A ao ponto B, como vocês podem observar aí. Ela efetuou um deslocamento, turminha. Bom, turma, no ponto A, temos um potencial elétrico de 5 volts. Já falamos sobre isso. No ponto B, nós temos um potencial elétrico de menos 5 volts, certo? E aí ele quer que você determine o trabalho da força elétrica neste deslocamento. Que deslocamento, professor Walter? O deslocamento da carga Qzinha do ponto A até o ponto B. Bom, qual é a fórmula para calcular o trabalho, turma? Basta multiplicar o valor da carga pela respectiva DDP. Qual é o valor da carga, pessoal? Menos 4. Então, vai ficar menos 4 vezes 10 elevado a menos 9, porque 10 elevado a menos 9 é nano, certo, turma? Veja que é final menos inicial. Aliás, veja que é inicial menos o final. Então, qual é o valor inicial do potencial no ponto A? 5 volts, está aqui, ó. Menos da fórmula, não pode esquecer. E esse menos aqui, porque no ponto B, né, no ponto final, onde a carguinha chegou, o potencial é negativo, certo? Efetuando, turma da terceira série, esses cálculos aqui, ó, menos com menos a mais, tá? E multiplicando, ó, aqui, ó, fica menos 4, aplica a propriedade da potência, né? Como vocês estão observando aqui, ó, produto de potência de mesma base, conserva-se a base e somos expoente. Aqui não aparece, mas vale 1. Então, menos 9 mais 1 vai dar menos 8. Então, o trabalho, turminha, realizado do ponto A até o ponto B é de menos 4 vezes 10 elevado a menos 8 joule. Ok, turma? Um grande abraço a todos, continue estudando, tá? Poste as questões, exercícios propostos lá na sala e até a próxima aula.